Se você acha que já odeia o Estado o suficiente, é porque não conhece a história desse cara. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Todos nós já tivemos aqueles momentos de raiva, mas o norte-americano John Marvin Heemeyer, morador do Granby, no Colorado, foi um pouco além do normal. Ele trabalhava como soldador em sua oficina e construiu um veículo blindado para se vingar do Estado. Mas o que levou a essa ação tão desesperada? Era final dos anos 90 e o prefeito Sabichão, que pensava que sabia o que era melhor para todos, decidiu que o terreno em volta da oficina de Marvin viraria uma fábrica de concreto. Algumas novas regras definiam mudanças nas zonas da cidade, o que o coagia a vender as suas terras para a fábrica. Ele tentou recorrer da decisão, mas a justiça negou o pedido. Tentou também no Conselho Municipal, que ignorou uma petição pública e acabou sendo mais uma batalha perdida. Até porque, até mesmo nos Estados Unidos, os políticos não estão nem aí para o povo. E ele recebeu umas boas propostas para a venda da propriedade, sendo a primeira de $250 mil, mas ele então pediu 375 mil e, por fim, 1 milhão. Para quem havia comprado aqueles 2 acres por 42 mil, parecia uma boa proposta. Como o valor final foi muito alto, a empresa acabou desistindo de comprar. E para pressioná-lo, foi emitida uma multa por descartar lixo de forma inapropriada, ainda que o único acesso possível à rede de esgoto fosse entrando na área da fábrica. Depois de não ter conseguido ganhar na justiça e cheio de ira, Marvin pegou um trator, placas de aço e muito concreto para construir o Killdozer, como foi apelidado por ele mesmo. O uso de aço e concreto criou uma blindagem de 30 centímetros em algumas partes. Algo impressionante. Foram meses ininterruptos de trabalho em sua oficina, disposto a gastar toda a sua energia e tempo para fazer justiça com as próprias mãos. A máquina foi equipada com câmeras que gravam imagens em TVs que davam uma boa visão do exterior para quem estava dentro da estrutura, evitando pontos vulneráveis no veículo. E ele pensou em tudo, porque as câmeras estavam em caixas de policarbonato de 3 polegadas, resistentes a disparos, além de mangueiras de ar para tirar a poeira. Além disso, tinha um sistema de ar-condicionado, já que ninguém merece passar calor quando está tentando atropelar o Estado, né? Mas o poder ofensivo era a melhor parte. Eram 3 rifles, um deles extremamente destrutivo. O propósito das armas era basicamente imobilizar veículos da polícia e explodir transformadores e tanques de gás propano, aumentando a destruição material. Então, em 4 de junho de 2004, ele entrou em seu tanque, soldou a porta por dentro e saiu derrubando o portão da sua própria oficina. Ele iniciou a destruição na fábrica de concreto, onde um homem que lá trabalhava pegou um outro veículo e tentou pará-lo. Sem êxito. Não satisfeito, derrubou a casa do prefeito. Depois, a casa da viúva do juiz responsável pelo caso e um jornal que ridicularizou sua posição na disputa judicial. Dentre os prédios públicos destruídos, a prefeitura, a delegacia e o corpo de bombeiros que deu o alvará para a obra. Após centenas de tiros e vendo que não tinham como parar o Killdozer, as autoridades simplesmente buscaram minimizar os danos e até chegaram a cogitar o uso de um míssil antitanque que seria disparado por um helicóptero Apache ou por uma equipe em terra, mas o dano colateral poderia ter sido ainda maior do que a destruição de Marvin, então eles desistiram. Nesse momento também, o veículo já começava a apresentar alguns problemas, principalmente pelo esforço muito acima do normal ao qual o motor do trator foi criado. Aos poucos, a máquina de destruição perdia suas forças, já que o radiador do motor foi perfurado, levando-a a algumas falhas mecânicas. E qual foi o desfecho dessa história? Após uma das esteiras do veículo se romper e ele ficar imobilizado dentro de um prédio, Marvin cometeu suicídio ainda no interior do seu tanque, usando uma pistola. Vendo a falta de movimento e ouvindo o tiro, policiais tentaram subir e obter acesso, mas Marvin havia jogado óleo por todo o tanque. Foram necessárias 12 horas para conseguirem entrar no tanque. Primeiro, usaram explosivos, que foram ineficazes contra a pesada armadura. Optaram então por uma máquina de corte por oxiacetileno para passar pela grande camada de aço e concreto. Marvin causou milhões de dólares em prejuízo, principalmente pelos prédios que ele demoliu e pelos carros que viraram papel. Mesmo com toda a destruição,
É impressionante saber que a única morte no episódio foi a dele mesmo, o que demonstra todo o seu desespero para tentar ser ouvido pelos parasitas públicos de alto e de baixo escalão. A visão libertária da coisa se dá pela clara aflição que a corrupção estatal causou nesse homem, que por muito tempo teve seu negócio gerando riqueza para a cidade através dos serviços prestados. Entretanto, todos os impostos pagos não foram suficientes, e os sanguessugas estavam sedentos por mais e mais dinheiro. É óbvio que não há problemas no fato de uma empresa querer instalar uma fábrica naquele local, o que inclusive pode ajudar no desenvolvimento da cidade. O problema está no fato de toda a mudança de zoneamento que os parasitas públicos fizeram para atender a um interesse, e com certeza com algum arrego envolvido dos empresários corporativistas. Isso mostra as falhas da democracia, que, apesar de sempre ser defendida com frases bonitas, ela nunca consegue realmente atender os interesses de todos. A coisa piora quando analisamos a multa por lixo jogado inapropriadamente, já que é fato que ela só foi gerada para botar pressão em Marvin. Não adianta. O governo nunca vai conseguir ter uma visão geral e fazer uma ação benéfica para a população inteira. E, principalmente, mostra como os milhões ou até bilhões gastos com uma suposta segurança pública não são suficientes para conter as ameaças como tanto pregam. Um único homem, com a motivação e a criatividade suficiente, conseguiu deixar toda a polícia e até mesmo a famosa SWAT sem ação. Como sempre, desesperados para tentar manter o mínimo das aparências, partiram para a ignorância e quase lançaram um míssil de altíssimo poderio bélico contra Marvin. Ainda bem que alguém com um pouquinho de consciência mostrou as consequências desastrosas que poderiam ser causadas contra a população civil. Isso é um atestado da total ineficiência dos políticos, que sempre vão tomar as ações para benefício próprio e que sequer conseguem conceder uma justiça decente onde a população possa tentar requerer seus direitos. John Marvin Niemeyer deveria ser para os americanos como Daniel Fraga é para nós, libertários brasileiros. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por R2L2, revisado por Paulo Almeida e narrado por Rafael Dufra. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Um abraço e até a próxima.